Bem, aqui é Lucas Barreto falando. Eu vou ensinar agora sobre o Teorema de Thevenin. O Teorema de Thevenin ele é muito útil para a eletricidade, pois é um modelo de uma simplificação de circuito. Ele pega um circuito mais complexo e o simplifica, no caso deixando ele em série, deixando ele em série. Aqui podemos ver que esse teorema de Thevenin ele afirma que a partir de um circuito linear de dois terminais que é ligado a uma carga variável, ou seja, o que é essa carga variável? No caso seria como se fosse que um circuito de uma tomada, imagine como fosse um circuito de uma tomada, e aqui fosse vários aparelhos diferentes que vão ser possível entrar nela. No caso, um DVD, no caso, um aparelho de som, então uma TV. Aí, no caso, o que ele faz? Se a gente quisesse obter esses detalhes do circuito, a resistência total do circuito, ou então a voltagem que está passando em determinado resistor daquele circuito, se o circuito fosse assim, que nem esse aqui embaixo, a gente deveria que a cada nova variável a gente ter que calcular tudo de novo. E Thevenin não, Thevenin conseguiu simplificar esse circuito, como podemos ver logo agora. Aqui, esse é o circuito simplificado, ou seja, esse circuito aqui, como vocês viram no slide anterior, ele equivale a este circuito. Então, para a gente transformar esse circuito nesse, Thevenin ele postulou que primeiro, para acharmos a resistência de Thevenin, que no caso seria esse RTH, nós teríamos que primeiro dar um curto circuito na voltagem do sistema, deixando ele, que no caso era assim. Redesenhamos este circuito para deixá-lo assim. Ou seja, além de darmos curto na voltagem, nas fontes de tensões, a gente abre o circuito nomeando o ponto A e o ponto B. No caso, a gente abriu a variável e aqui a gente vai calcular a RTH, que é a equivalente de Thevenin, ou seja, a resistência de Thevenin. E para acharmos a voltagem de Thevenin, é simples também. Ele pede para que, nesse caso, pegamos a fonte de tensão, mantemos ela, mantemos todos os resistores e calculamos a VTH. Assim podemos chegar a essa simplificação. Agora, vamos agora um exercício prático. Vamos calcular agora um circuito complexo e transformar ele no circuito equivalente de Thevenin. Aqui, como dissemos que iremos calcular por Thevenin e deixar o circuito simplificado. Então, o primeiro passo, a gente toma como calcular a resistência de Thevenin, que é uma coisa simples. É a mesma coisa de... Como dizemos lá, dizemos o que? Que pegamos esse circuito mesmo aqui, circuito base, e tiramos a fonte de tensão e abrimos o circuito, aonde é a carga variável. A carga variável. Abrimos o circuito aqui e aqui damos um curto na fonte de alimentação. Aqui já está o circuito redesenhado, um passo como eu fiz aqui. E agora fazemos a associação entre os resistores. Bem, aqui, se analisarmos, notamos que o 40 ele está em série com o resistor de 20 ohms, o que resulta em 40 mais 20. Bom, o resultado desse aqui vai ficar em série, em paralelo, corrigindo, em paralelo com
o resistor de 60 ohms. Bom, já aqui deixando e fazendo ele ficar em série com o resistor de 30 ohms. Bem, fazendo essa associação, resultará 40 mais 20 ficará 60 em série com 60. A série de dois números iguais, repetimos o mesmo número e dividimos ele por 2, o que resultaria em 30. Ou seja, 30 ohms mais 30 ohms da série. Ou seja, a RTH desse sistema resulta em 60 ohms. Bem, já achamos aqui a RTH, agora vamos para o segundo passo, que é calcular a tensão de Thevenin. Bem, aqui temos o esquematizado do circuito. Como havíamos dito lá, que para calcularmos a tensão em Thevenin, a gente deveria que continuar com a fonte, com o mesmo circuito, só abrindo os terminais da variável, porque a variável aqui se torna dispensável para o efeito de cálculo. Então, já abrimos o circuito, agora vamos calcular a tensão no circuito aberto, que é a tensão de Thevenin. Bem, primeiro passo é analisarmos que ao abrirmos esse circuito, automaticamente faz com que só a corrente só percorra este circuito aqui, ó, dessa primeira, como se fosse uma primeira malha aqui. Se você enxergar esse aqui, esta série aqui, ó, desse ponto, essa DDP, porque este aqui se torna dispensável, porque se vocês verem, a corrente ela sempre tende a preferir um caminho que haja menos complicação para ela. É a mesma coisa dos nós seres humanos, que nós preferimos o que? Pegar um ônibus lotado ou um ônibus vazio. Claro que é ônibus vazio, porque não precisamos exercer um esforço, uma complicação. A mesma coisa é a corrente. Se vocês verem, ela não vai querer chegar aqui, porque aqui está aberto. Esse circuito aberto é como se fosse uma resistência infinita. Ou seja, aqui não vai haver corrente. Portanto, a corrente vai ser zero e a queda de tensão também não irá haver uma queda de tensão. Ou seja, aqui, para efeito de cálculo, só vamos precisar desses três resistores: 40, 60 e 20. Ou seja, faremos uma rápida aqui associação de resistores, que está em série 40 mais 60 mais 20. Isso resulta em 100 mais 20, resultando em 120 ohms. Bem, agora vamos o que? Calcular a corrente que passa neste circuito aqui. Então, para isso usamos o que? VQI. Bem, 30 volts, que é a tensão do circuito, e botamos a resistência equivalente que percorre ele. Assim resultará desse valor, ou seja, I é igual a 30 dividido por 120. Cortamos aqui. Zero vírgula 25 ampere. Ou seja, essa corrente percorre esse pequeno circuito aqui. Agora, se você analisar, e você poderá ver que esse resistor de 60 ohms ele está em paralelo com VTH, ou seja, com a tensão do circuito aberto de Thevenin. E sabemos que se um resistor está em paralelo com outro resistor, automaticamente as quedas de tensões dele são as mesmas, são iguais. Então, se acharmos aqui a queda de tensão neste ponto, automaticamente achamos a queda da fonte de tensão em VTH, ou seja, a tensão em Thevenin.
Então aqui iremos calcular esta tensão nessa altitude de 60 ohms. Então, VTH é igual a tensão de 60 ohms. Isso resulta em V é igual a R vezes I. Logo, fica V é igual a 60 vezes 0,25. A voltagem de TH é igual a 15 volts. Bem, agora que achamos a VTH e já achamos também a RTH, que se lembre, se calculamos deu 60 ohms. Agora vamos desenhar um circuito simplificado. Bem, aqui pegamos a tensão de VTH, que resultou em 15 volts, e a resistência em VTH, que resultou em 60 ohms. E aqui é a variável, ou seja, vai ser a carga que você vai conectar. Suponha que como se fosse um circuito de uma tomada, vai ser a carga que você vai botar, encaixar na sua tomada. Fala pessoal, meu nome é Vicente Matheus. Na nossa primeira videoaula sobre análise de circuito, vimos o Lucas falar sobre o Teorema de Thevenin. E nessa segunda parte discutiremos um pouco sobre o Teorema de Norton. Assim como o Teorema de Thevenin, o Teorema de Norton é um teorema de simplificação de circuitos elétricos. Ele é uma consequência direta do Teorema de transformação de fontes aplicado no Teorema de Thevenin, ou seja, temos no Teorema de Thevenin uma fonte de tensão em série com a resistência. Já no Teorema de Norton nada mais é que uma fonte de corrente em paralelo com a mesma resistência. Assim como em Thevenin, ele é aplicado em circuitos lineares puramente resistíveis e de dois terminais, que poderá ser separado em duas redes, A e B, interconectadas por um par de terminais, 1 e 2. O objetivo disso é substituir a rede A por um circuito equivalente, ou seja, o circuito equivalente de Norton. Então, o Teorema de Norton nos diz que um circuito linear resistível de dois terminais pode ser representado por um único circuito, o equivalente de Norton. Bom, a representação do Teorema de Norton seria esse aqui. Se vocês puderem, como vocês podem ver, ele é formado por uma fonte de corrente, a corrente I-NO, que quer dizer corrente de Norton, em paralelo com a resistência, o R-NO, que quer dizer resistência de Norton. Bom, o I-NO nada mais é do que a corrente de curto nos terminais considerados. Já o R-NO é a resistência equivalente vista pelos terminais do circuito considerado. Bom, assim simplificaremos um circuito maior em uma única fonte de corrente em paralelo com a resistência. Bom, é bom deixar uma observação. Se a gente utilizar o teorema de transformação de fonte, obtemos uma relação direta entre os dois teoremas, o teorema de Thevenin e o teorema de Norton, onde a resistência de Thevenin seria igual à resistência de Norton, e a tensão de Thevenin seria igual à corrente de Norton vezes a resistência de Thevenin. Bom, vamos a uma aplicação para saber como utilizar esse teorema. Bom, vamos à resolução da questão. A questão ela nos pede para calcular a tensão, a corrente e a potência na carga, utilizando o Teorema de Norton. Bom, o que a gente vai fazer é redesenhar o circuito.
Está aqui o nosso circuito sendo totalmente redesenhado. R3. Faltou carga. Carga. R2 e R1. Vamos colocar os valores aqui embaixo para não se perder. Bom, agora vamos listar os nossos passo a passo. O primeiro passo é: a gente vai eliminar a carga, a gente vai esquecer um pouco ela. Eliminar a carga. Vamos desenhar o circuito sem a carga. Bom, esquecemos a nossa carga. Está aqui ponto A e ponto B. Agora partimos para o segundo passo. O segundo passo é gerar um curto-circuito na fonte. Escrever aqui curto circuito na fonte. Na fonte. Bom. R1, R2, desenhar R3, ponto A. Pronto. Agora a gente vai passar o nosso fio de curto na fonte. Bom, saindo do passo 2, a gente vai para o passo 3, que é calcular a resistência equivalente de Norton. Bom, vamos calcular RNO. Desenhar o circuito mais uma vez. R1 e R2 em paralelo com R3. Bom, resistência equivalente de Norton é igual a R1 em paralelo com R2 em paralelo com R3. Tração parênteses. Bom, isso daqui é igual a 18 vezes 9 dividido por 18 mais 9. Isso aqui é igual a 162 dividido por 27, que fica igual a 6 ohms. Bom, logo RNO, resistência equivalente Norton, é igual a 6 ohms em paralelo com 2 ohms. Isso é igual a 6 vezes 2 dividido por 6 mais 2. Logo a resistência de Norton é igual a 1,5 ohm. Após calcular a resistência equivalente de Norton, a gente vai calcular a corrente equivalente de Norton, a IN. Bom, a IN seria a corrente resultante do resistor 1, pois com a carga em curto, estando os resistores R2 e R3 em paralelo com a mesma, todos estarão em curto. Então a gente vai partir para o cálculo de N. Cálculo de N. Bom,
cálculo de N. Redesenhar todo o circuito agora. R1, R2, R3 e a carga aqui em curto. Bom, vamos ao cálculo agora. Então podemos afirmar que IN, a corrente de Norton, seria igual a 20 volts dividido por 2 ohms. Logo, IN é igual a 10 ampere. Logo, IN é igual a 10 ampere. Bom, vamos desenhar aqui agora o circuito equivalente de Norton. Temos aquele circuito grandão. Agora vamos transformar ele em um circuito pequeno com a fonte de gerador de corrente. Bora lá. Temos aqui a corrente de Norton, fonte de gerador de corrente, onde IN é igual a 10 ampere. E temos a nossa resistência em paralelo, a resistência de Norton, que é 1,5 ohm. Temos aqui também o ponto A e o ponto B, que são as extremidades da carga. Carga de 9 ohm. Bom, após calcular isso tudo, vamos à corrente na carga. Como é que calcula a corrente na carga? Corrente na carga. Corrente na carga é igual a corrente de Norton vezes a resistência de Norton dividido pela resistência de Norton mais o valor da carga. Logo, corrente na carga é igual a 10 vezes 1,5 dividido por 1,5 mais 9. Isso daqui é igual a 15 sobre 10,5, que é igual a 1,42. Considerar mais um número. 8 ampere. Bom, vamos agora para o cálculo de tensão na carga. A tensão na carga é igual o valor de resistência da carga, vezes a corrente na carga, que resultaria em 9 vezes 1,428 ampere, que é igual a 12,852 volts. Bom, agora vamos para o cálculo de potência na carga. Bom, a potência na carga é igual a tensão vezes a corrente, onde a tensão é a tensão na carga e a corrente é a corrente na carga. Portanto, a tensão da carga 12,852 vezes a corrente da carga, que é 1,428 amperes. Isso daqui
é igual a 18,35 volts. Bom, terminamos a nossa aplicação. Espero que vocês tenham gostado da nossa videoaula. E valeu, Darta, aquele abraço.